bem-vindos a este segundo encontro, segunda edição do curso de Educação Social em Saúde. No sábado passado, nós tivemos a primeira edição, foi um sucesso com 2 palestras excelentes. Bom, eu não vou me apresentar de novo, todos vocês me conhecem. Eu sou o atual presidente e fiz toda a minha vida, minha carreira profissional como professor da Faculdade de Medicina da URGS e do Hospital de Clínica. Aqueles que ainda não estão familiarizados com a academia, eu lembro que uma das missões constante nos estatutos é prestar serviços à comunidade. E é isso que nós estamos fazendo hoje aqui com esse curso de educação social. Ele é destinado à população, é uma maneira de a academia retribuir a comunidade com conhecimento. E eu quero chamar especial a atenção de vocês, porque a nossa academia, neste ano da pandemia, está completando 30 anos. A gente não pode deixar passar essa data. Foi em dia 19 de maio que a nossa entidade foi fundada e planejamos uma série de... Media hora, não importa Esto nada. para mí no importa. No. Bueno. Uma série de festividades que o coronavírus abortou. Mas fica registrado, este evento, este curso está inserido no nosso calendário de eventos ao longo do ano, assim como lançaremos o livro comemorativo dos 30 anos. No ano passado, na academia, nós criamos um programa denominado Novos Talentos. Novos Talentos por quê? Porque a faixa etária dos membros titulares, regulares da academia, é uma faixa de médicos depois dos 50 anos. Então, se teve a ideia, liderada pelo nosso acadêmico Luiz Lavinsky, de trazer para dentro da academia médicos na faixa dos 30 aos 50, todos titulados, qualificados, e aí houve a seleção de 13 integrantes, cada um indicado por um membro. Por favor, feche os microfones. Cada novo talento é indicado e tutorado por um membro da academia. Então, volto a dizer, essa atividade de hoje e as que vão se seguir serão dadas pelos novos talentos e comentadas pelos seus tutores. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para o nosso diretor do programa, do curso, o idealizador, o nosso querido vice-presidente Luiz Lavinsky. Por favor, Luiz. Por favor, eu gostaria de quebrar um pouquinho o protocolo aqui e dizer 2 palavras para a nossa organização. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar as pessoas que tiveram esse lampejo de criar esse grupo. Porque nós temos aqui, todos conhecem, os professores, as pessoas que foram selecionadas, e essa ideia de criar esse grupo foi assim, eu acho que quem criou teve um lampejo assim na calada da noite de melhorar muito. É um ramo da academia que vai produzir, e já está demonstrando isso pelos trabalhos, pela mobilização. Então, eu quero parabenizar
repercutiu em São Paulo, já repercutiu no Rio, agora numa tese à distância que eu estava falando e comentei sobre isso. Então, parabéns, demonstra que a academia não está numa linha horizontal, ela está num anabolismo, ela está crescendo. Parabéns. Muito obrigado, acadêmico Teleken. Eu vou passar, então, a palavra para quem teve o lampejo ao qual te referisses, o acadêmico Luiz Lavinsky. Pois não. Por favor, Luiz. Eu dizia que agradecemos, em nome da diretoria, porque isso é um trabalho de grupo, essas palavras de incentivo. Dou bom dia a todos presentes e rapidamente me apresento também, Luiz Lavinsky, membro titular, vice-presidente e diretor, como foi dito por Dr. Menck. A diretoria, a academia tinha realmente um compromisso estatutário de difundir conhecimentos sobre saúde, basicamente de ordem preventiva, e esse projeto tem de um histórico, de um desejo de trazer membros titulados, como foi dito pelo nosso presidente, todos doutores de destaque em suas áreas, para contribuir com a execução de várias metas, de várias obrigações estatutárias que a academia tem. Foi maravilhoso, porque estamos hoje com uma elite junto conosco, e esse programa é um primeiro passo para outras coisas que a academia pretende oferecer. Nós pretendemos, todos os sábados, 10 da manhã, com exceção do último sábado do mês, que é da palestra Master, a atividade científica Master da Academia, nós teremos até dezembro esse material. E lembro também com destaque, para quem perder alguma coisa do seu interesse, tudo isso vai estar em YouTube, num playlist dentro do um playlist dentro do nosso site, no site da academia. Então, vamos iniciar. Eu vou apresentar os palestrantes. O tema é a busca da longevidade, o que vai impedir o homem de chegar aos 100 anos. É um tema instigante, é um tema que conseguimos ver os avanços de longevidade, mas os 100 anos é uma meta bastante instigante, repito. Quem vai nos apresentar é Dr. Daniel Freitas Gomes Soares, participante do programa Novos Talentos, é uro-oncologista pela Universidade Autônoma de Barcelona, fez residência em uro na Universidade Federal de Ciências Médicas da Saúde de Porto Alegre, coordenador do ambulatório de uro-oncologia do Hospital Santa Rita da Santa Casa. Uma vez feita a sua apresentação, teremos o privilégio de ter o nosso acadêmico titular, Dr. Cláudio Teleken, que fará os comentários, fará, vamos dizer assim, o enriquecimento de que for possível sobre o tema, e ainda gerenciará as perguntas que estarão no bate-papo ou chat, como queiram chamar, e todas essas perguntas terão que ser por escrito para nos viabilizar uma boa gravação para YouTube. O professor Cláudio Telok é professor livre-docente de Urologia da Universidade Federal de Ciências da Saúde, doutor pela Universidade Federal de São Paulo,
PhD pela Wayne State University e Fellow pela Cleveland Clinic de Ohio. Portanto, dito isso, eu convido o Dr. Daniel para tomar a palavra. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar todos os presentes. Já reconheço aqui na lista, além dos acadêmicos, amigos, familiares, colegas. Um cumprimento especial ao acadêmico Carlos Henrique Menck, nosso presidente, ao acadêmico Luiz Lavinsky, vice-presidente e coordenador desse programa, do qual eu muito me orgulho de fazer parte. E um agradecimento especial ao Dr. Cláudio Telequim, né, meu padrinho e tutor na Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina e também ao longo de toda a minha vida urológica. Então, meu agradecimento e cumprimento a todos. Hoje nós vamos falar sobre longevidade e, por uma coincidência, né, hoje é o dia do urologista. Mas vocês vão ver que nós vamos acabar falando muito pouco sobre urologia, porque a longevidade ela não é exclusividade de uma especialidade, né? De uma especialidade médica, ela é de interesse não só também de toda a medicina, como de toda a sociedade. Todos enxergam a apresentação? Sim, está perfeita. Muito bem. Então, como eu falei, a busca da longevidade ela é um interesse da humanidade, né? E não só da medicina. Isso é retratado em várias manifestações culturais, né? Ao longo de todos os tempos, principalmente porque o homem sempre teve muito medo do envelhecimento. Uma pesquisa feita pela BBC no ano passado, né, com idosos solicitando que eles descrevessem, né, em poucas palavras o processo de senescência, né, o processo de envelhecimento, né, a maioria deles descreveu com palavras negativas, né, como algo ininterrupto, algo catastrófico, que afeta tudo de repente, né, e às vezes até sinônimo de doença. É claro, algumas funções fisiológicas começam a falhar, a visão não é mais a mesma, a audição não é mais a mesma, a memória começa a comprometer, as artérias entupir. Então, existe de fato um desejo intrínseco do ser humano em não evitar essa fase, porque evitar a velhice significa morrer antes do tempo, mas em postergar esse evento ou, pelo menos, torná-lo um pouco mais leve e um pouco mais confortável. Essa busca por prolongar a vida, a gente já vê na medicina desde os seus primórdios, né? O Hipócrates, antes de Cristo, contrariando o conceito vigente de que as doenças eram provocadas pelos deuses, né? Ele já defendia que a gente tinha que encontrar a causa para encontrar a cura das doenças e então conseguir prolongar a vida. E o Galeno, um outro médico que marcou a sua época, né? Dizendo que o médico é também um filósofo, né? Ele defendia que o médico tinha que observar o ambiente a seu redor para tentar compreendê-lo e assim buscar a cura daquelas condições que acabavam encurtando a nossa vida, né? E essas manifestações de busca de longevidade a gente viu em diversas manifestações, em diversas épocas, por diversas culturas, né? A mitologia nórdica, a mitologia grega, o sonho de uma fonte da juventude foi retratado por diversos pintores renascentistas, né? E no século XIII, os alquimistas buscavam o desenvolvimento de uma substância que eles chamavam de elixir da longa vida, alguma substância que curasse tudo e que prolongasse então a vida do ser humano.
E a gente está falando aqui de século XIII, século XIV, e essa é uma manifestação que a gente acaba vendo, né, até nos tempos atuais. No século XI, os barbeiros, né, os cirurgiões barbeiros, isso é muito bem retratado na obra, no best-seller do Noah Gordon, eles andavam nas suas carroças, né, e viajavam de cidades em cidades, fazendo pequenos procedimentos com instrumentos rudimentares, e eles tinham... eles não cobravam pelos seus procedimentos, mas eles vendiam as suas poções, né, que nada mais era do que a versão daquele elixir, né, da longa vida, ou elixir que tudo curava. E isso era século XI, e se a gente vê manifestações do século XXI, né, a gente consegue ver substâncias muito parecidas, né, sendo oferecidas para a nossa sociedade de hoje, né? Esse é um documentário de 2020 chamado Indústria da Cura. E assim como óleos essenciais, né, a gente vê hoje diversas substâncias que se vendem, né, dessa mesma maneira como elixires da vida longa, né? A gente vê vitaminas, antioxidantes, vitamina D, resveratrol, hormônios, progesterona, hormônio do crescimento, HCG. Interessante, nesse mesmo documentário, né, a Indústria da Cura, um dos episódios fala sobre o mercado milionário de leite materno nos Estados Unidos, né? Então, existem pessoas consumindo leite materno como uma fonte da juventude, né? E sem falar no ozônio, né, muito propagado e administrado para os mais diversos fins, pelas mais diferentes vias. Até nem é o objetivo julgar a eficácia de cada uma dessas substâncias, mas mostrar, sim, como o homem é suscetível, né, a tudo que lhe é ofertado como um prolongador da vida, né, ou como um prolongador da saúde. De fato, nos últimos anos, a gente teve um grande crescimento de expectativa de vida, né? Nos últimos 150 anos, a nossa expectativa de vida praticamente dobrou. A expectativa de vida em 1860 era de 39,41 anos e hoje é de 78, quase 80. Nunca na história da humanidade se ganhou tanto em expectativa de vida como no último século. Se a gente observar as causas de morte no início do século XIX, esse é um inventário de causas de morte de Boston, a gente vai ver doenças, né? Na verdade, era como se compreendiam as doenças naquela época, né? É claro que estão ali presentes, né, o câncer, a desnutrição, diarreia, as doenças infecciosas pulmonares e a própria velhice, né? Mas a gente vê também insanidade, mandíbula travada, problemas de dentição e vermes, e até 2 sujeitos que morreram por beber água gelada. Era assim que se compreendiam as doenças, e essas eram as causas de morte naquela época. Um século depois, com um ganho de sobrevida importante, pneumonias, doenças pulmonares, né, pneumonia, influenza, tuberculose e infecções gastrointestinais já assumiram a ponta, né, como causas de mortalidade. Trazendo a lupa um pouquinho para Porto Alegre, né, também no final do século XIX, as principais causas de mortalidade que a gente encontrava, né, tuberculose, varíola, febre tifoide, meningite, disenteria, tifo, né, e outras doenças, todas doenças infecto-contagiosas. Essas eram as principais causas de morte na nossa cidade no início do século XIX. Então, esse ganho
de sobrevida, é claro que não foi dependente de ciência, né? A gente não necessariamente precisa compreender completamente a doença, as suas causas e os seus mecanismos e a sua atuação no corpo humano para poder indicar uma intervenção bem-sucedida. Eu acho que um grande exemplo disso é a vacina contra a varíola, que foi a primeira vacina, né, aplicada em 1796. O que o Edward Jenner observou, isso foi baseado totalmente em observação, e aí eu trago de novo aquele pensamento do Cláudio Galeno, né, de que o médico é também um filósofo, porque ele tem que estar observando os eventos naturais a seu redor. O Edward Jenner, ele viu que as pessoas que ordenhavam leite para vender o leite contraíam a varíola bovina, que era uma doença muito mais branda, e ficavam imunes à varíola humana, que era uma doença altamente letal, que matava metade das pessoas contaminadas. E ele fez, então, um experimento. Ele, com uma agulha, puncionava, fincava as pústulas, as bolas de pus dos pacientes com a varíola bovina, e com a mesma agulha ele inoculou, né, num menino de 7 anos que desenvolveu a varíola bovina, que foi uma forma branda, então ele rapidamente se recuperou. 2 meses depois ele fez a mesma experiência com o mesmo menino de 7 anos, só que dessa vez após puncionar um abscesso, né, uma pústula de um paciente com varíola humana. E ao puncionar esse menino, ele não desenvolveu a varíola humana. E esse foi o princípio, então, do desenvolvimento da primeira vacina. Claro que sem nenhum conhecimento sobre virologia e muito menos sobre imunologia. A peste negra já não teve a mesma sorte, né? A peste negra devastou a população europeia, né, no século XIV, e durante séculos foram ocorrendo surtos, né, dessa doença. E só mais de 500 anos depois é que se foi entender o seu mecanismo e foi se isolar a Yersinia, que era o bacilo, então, transportado pela pulga do rato como agente causal, né? E até então, o que se fazia era isolar pacientes, né? Quarentena, e a expressão quarentena que a gente utiliza hoje vem dessa época, né? Os navios que chegavam na Inglaterra tinham que esperar 40 dias para desembarcar os seus tripulantes. E então não se conhecia nada, e por não se conhecer a causa, por não se conhecer o mecanismo da doença, pouco se pôde fazer para evitá-la e para curá-la. Esse conhecimento científico, ele só veio de uma forma mais consistente após a Segunda Guerra Mundial, né? Que depois da Revolução Técnico-Científica, ou chamada de Terceira Revolução Industrial, aí sim a gente teve um boom na urbanização e uma melhoria considerável das condições médico-sanitárias e um grande desenvolvimento científico, principalmente da indústria farmacêutica e de áreas como a imunologia e a genética. E aqui sim a gente começou a compreender muito melhor as doenças. E compreendendo as doenças, a gente conseguiu atuar de uma maneira mais consistente nos seus tratamentos. E aí, pela primeira vez, a gente começou a ver uma diminuição importante das doenças infecto-contagiosas, que eram, então, as principais causas de morte em todo o mundo. Dados brasileiros, se a gente vê em 1900, uma expectativa de vida de 33 anos, em 2014 isso aumentou para 75, e certamente essas melhorias das condições médico-sanitárias, né, são responsáveis por grande parte desses números. Hoje seria um verdadeiro absurdo chamar alguém de 42 anos de velhinho, né?
É claro que essa urbanização ela custou um preço muito alto. A urbanização ela vem com estresse, com competitividade, com aglomeração, com uso de álcool, obesidade, ansiedade, sedentarismo e uma série de fatores que também levam às suas doenças específicas. Principalmente o comportamento humano começou a ser muito ditado pelo marketing de consumo. A gente tem que pensar que a população naquela época não tinha acesso à informação como se tem hoje e da forma como as coisas eram vendidas, elas eram aceitas e recebidas pela população. Então, tudo dependia de que rótulo a gente colocava, né? A gente podia vender fast food como uma coisa saudável, a gente podia vender cerveja como um tônico contra anemia e palidez, e uma geração inteira certamente foi alimentada e também engordada com amido de milho. A mesma coisa o cigarro. Já no século XIX, o cigarro era vendido como algo que fazia bem, inclusive, para doenças respiratórias. Aqui a gente vê o cigarro propagado como um tratamento para asma, como um tratamento para irritações brônquicas, para influenza. Certamente, se existisse coronavírus naquela época, seria uma medida oferecida, sem a menor dúvida. A questão é que, no século XX, o marketing ele começou a pegar mais pesado. O marketing se segmentou, e principalmente numa indústria que virou milionária, como a indústria do cigarro, eles começaram até a jogar sujo, colocando médicos como seus garotos propaganda. Cigarro era distribuído em congressos médicos e era anunciado em revistas de medicina, em periódicos médicos. Inclusive, uma figura de um jovem otorrino, dizendo que essa marca de cigarro era a que mais fazia bem para a nossa região T, T de throat, para a nossa boca e garganta. Então, é claro, isso tudo trouxe o que a gente chama hoje de doenças da modernidade. A vida moderna melhorou algumas coisas e a gente não tem mais aquela grande incidência de doenças infecto-contagiosas, mas a gente tem uma série de novas doenças. E se a gente vê as causas de morte hoje, as doenças cardiovasculares assumiram essa ponta, e a gente já vê câncer em segundo lugar. Doenças respiratórias continuam aparecendo, mas aqui a gente já vê diabetes, demência e acidentes de trânsito. Doenças ou problemas claramente associados a essa nova urbanização. No Brasil, já na década de 60, com a urbanização, a gente vê as doenças do aparelho circulatório aumentando e ultrapassando as doenças infecto-contagiosas como principais causas de morte. E em 2020, as doenças do coração, as doenças do aparelho circulatório, seguem como líderes em mortalidade, com câncer acompanhando de perto e causas externas e doenças respiratórias em terceiro e quarto lugar. Eu chamo a atenção que causas externas é a principal ou são as principais causas de morte em pacientes jovens, em pacientes com pessoas com menos de 49 anos. Isso também é um problema que precisa ser focado e, de uma certa forma, controlado. Como as doenças cardiovasculares eram, então, as principais causas de morte, houve um grande investimento, não só de dinheiro, mas de energia e de intelectualidade, no controle, na compreensão para o controle dessas doenças cardiovasculares. O que alguns autores chamam de revolução cardiovascular, que nós estamos vivendo, então, a partir da década de 60. Essa revolução cardiovascular ela consiste no surgimento de novos métodos diagnósticos que permitiram a
a identificação de doenças que antes não se conheciam, que antes não se conseguia identificar, como a própria hipertensão, como a dislipidemia, síndrome metabólica, arritmias, né? E as inovações terapêuticas que vieram para tratar essas condições, né? Não só farmacológicas, como cirúrgicas, como endovasculares, o controle dos fatores de risco e, na verdade, a compreensão dos fatores que levavam às doenças cardiovasculares, né? E a possibilidade de se oferecer para o paciente mudanças no seu estilo de vida que pudessem impactar, né, na diminuição do risco de um evento cardiovascular. E, na verdade, a cardiologia foi muito competente e muito eficiente, né, nessas suas atitudes. Tem uma série que retrata muito bem esse processo de envelhecimento, de como o homem encara o seu envelhecimento. Eu queria mostrar uma cena para vocês. Unless you count 20 milligrams of Crestor, 10 milligrams of Claritin, half mil Flomax, 3 grams of acetaminophen, baby aspirin, and a smear of hydrocortisone cream on my left and right shin bones. Oh, I'm not done. I also take omega-3 fatty acids, calcium vitamins, A, C, D, E, and B12, melatonin, CoQ10, magnesium, potassium, and liquid glucosamine. Jesus, is that it? Yeah. Oh, also Cialis. Então, isso é uma cena interessante que o Sandy Kominsky, que é o personagem do Michael Douglas, né? Ele depois da primeira noite com a sua nova namorada, ela pergunta se aquele desempenho que ela considerou satisfatório foi com a ajuda farmacológica, né? E aí ele lista a pequena quantidade de remédios que ele usa, né? E essa é uma realidade, a gente vê pacientes exatamente assim. É claro que nessa lista não poderia faltar o AS, né, e uma estatina como agentes para prevenção de eventos cardiovasculares, entre outras coisas. Mas, de fato, essas condutas, né, elas tiveram um impacto considerável e a gente vê a curva de doenças cardiovasculares, né, desabando. Doenças cardiovasculares hoje são doenças muito mais crônicas e controladas do que doenças fatais, propriamente dita. E a previsão do Observatório de Oncologia é que em 2029, com as doenças do aparelho circulatório diminuindo nesse ritmo, o câncer passe a ser, então, a principal causa de morte no Brasil. Estamos falando de 2029, porque o controle das doenças cardiovasculares tem sido muito mais eficiente do que o controle do câncer. Se a gente olhar novamente para Porto Alegre, né, a gente já vê que Porto Alegre vem num empate técnico desde 2017 entre neoplasias, né, câncer, doenças malignas, e doenças do aparelho circulatório. E esse empate técnico segue até 2020. Bom, que câncer? Né? Qual o câncer mais comum? No homem, disparado, o câncer mais comum, mais incidente é o câncer de próstata, na mulher, o câncer de mama. Mas o câncer de próstata não é o câncer mais letal. Na década de 30, o câncer que mais matava o homem, aqui a gente está falando de população masculina, era o câncer de estômago. No entanto, quando a gente consegue identificar um fator causal ou pelo menos um grande fator de risco que a gente consegue controlar, a gente consegue intervir, a gente consegue diminuir a incidência, a gente consegue diminuir a mortalidade. E acho que o tumor de estômago é o exemplo mais clássico disso, né? Quando as pessoas, com a industrialização, começaram a ter acesso à geladeira, elas precisavam usar menos sal e menos outros tipos de conservante para conservar, então, a sua comida, e isso diminuiu drasticamente a incidência de câncer de estômago. Hoje, a gente vê que o câncer de próstata, apesar de ser o mais incidente, o que mais acontece no homem, ele não é o mais letal.
né? O câncer mais mortal, né? O que tem a maior mortalidade é o câncer de pulmão. No entanto, o câncer de pulmão ele tem um fator de risco muito bem estabelecido, ele tem um fator causal, né? Que é o cigarro, e é um fator de risco controlável. A gente vê nessa curva, né, que a mortalidade de câncer de pulmão, né, ela teve um ápice, e isso aqui matava mais do que qualquer outro tipo de neoplasia. Porque nessa época se vivia o que se chama de epidemia mesmo de cigarro, né? Quase metade da população adulta nos Estados Unidos era fumante. 45% da população adulta fumar, né? Isso demonstra uma nítida falta de compreensão de que o cigarro trazia algum malefício, né? E o resultado disso foi que na Inglaterra a incidência de câncer de pulmão em 20 anos aumentou 15 vezes. De fato, a indústria do cigarro era uma indústria muito poderosa, era uma indústria bilionária, né? Nos Estados Unidos, em 1960, foi uma indústria que arrecadou mais de 5 bilhões de dólares em venda de cigarro. Então, eles tinham, além de um grande poder econômico, uma grande força política. E isso se refletia também numa propaganda que era extremamente segmentada e talvez tenha sido o primeiro grande sucesso, né, do marketing, né, de consumo, né, foi da indústria do cigarro. Mais uma vez a gente vê, né, médicos fazendo propaganda de cigarro, né? O cigarro era vendido, né, como um símbolo de poder, de masculinidade e de glamour, né? Então, como eu falei, o cigarro era distribuído em congresso médico. E nesse contexto, em 1950, né, diante de um alarmante aumento da incidência e da mortalidade de câncer de pulmão, foram publicados 2 trabalhos históricos, né, um no JAMA e um no British Medical Journal, né, importantes periódicos, jornais médicos, né, dos Estados Unidos e da Inglaterra, né, que mostraram uma associação causal, pela primeira vez, entre cigarro e câncer de pulmão, e esses trabalhos mostraram uma associação muito consistente, né? Como nunca tinha sido demonstrado para nenhum outro tipo de tumor, na verdade, para nenhum outro tipo de doença. E isso gerou uma batalha épica entre os defensores do cigarro e a indústria tabagista, que, como eu falei, era uma indústria muito poderosa, né? E uma indústria com muita influência política, contra os médicos que acreditavam, né, que aquilo estava trazendo um prejuízo para a população. Na verdade, depois de sérias batalhas, inclusive judiciais, né, os Estados Unidos, em 1965, promulgou a primeira lei federal de rotulagem e propaganda de cigarros. Pela primeira vez, as embalagens de cigarro tinham que trazer aquela mensagem de que fumar pode ser prejudicial à sua saúde. Além dessa mensagem, o cigarro passou a ser fortemente tributado, né, e um produto caro, e ainda associado a pelo menos essa dúvida sobre um malefício ou não à saúde, né, levou a uma diminuição absurda na venda de cigarros, né, aqui tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra. E é interessante ver que quando se diminui a venda de cigarros, se diminui a mortalidade por câncer de pulmão na mesma proporção. Claro que essa resistência mercadológica, né, ao consumo de cigarro nos Estados Unidos e na Inglaterra fez com que a indústria tabagista fosse procurar outros mercados e encontrou mercados, obviamente, em países, né, subdesenvolvidos ou emergentes como o nosso. Então, a epidemia do cigarro, né, no nosso país veio um pouco depois, né, da epidemia de cigarro nos Estados Unidos e na Inglaterra.
Diminuindo-se, então, a incidência de câncer de pulmão, sobra para a gente, então, colocar o olho sobre o câncer de próstata. Câncer de próstata, o mais incidente, mas o segundo, né, naquela curva é imortalidade. Câncer de próstata é muito incidente, né? Se acredita que 1 em cada 6 homens vai ter câncer de próstata ao longo da vida, isso falando de estatística brasileira. Estudos em autópsia, os clássicos estudos em autópsia trazem aqueles números, né, de que 80% dos homens carregam câncer de próstata aos 80 anos. Isso não significa que eles terão, de fato, alguma repercussão clínica dessa doença, mas eles carregam essa doença na sua próstata. E se acredita que se todos nós vivêssemos 100 anos, 100% teria câncer de próstata. O que leva ao câncer de próstata? Não se sabe. Existe algum fator que a gente consiga modificar? Não existe. O principal fator de risco para o câncer de próstata é, então, a idade. Quanto mais velho se fica, maior o risco de câncer de próstata. Hereditariedade e raça negra são fatores importantes. Ter um familiar com câncer de próstata, principalmente um familiar de primeiro grau, pai ou irmãos, aumenta muito o nosso risco de câncer de próstata. Ser de raça negra também aumenta o risco de câncer de próstata e o risco de ter doença mais agressiva, mas esses fatores a gente não consegue modificar. Diversas substâncias foram testadas e aqui eu trouxe só substâncias que foram testadas em ensaios clínicos randomizados, em estudos com um forte poder estatístico, né? E nenhuma delas conseguiu demonstrar uma diminuição no risco, na incidência de câncer de próstata ou no risco de se morrer de câncer de próstata. Então, o câncer de próstata é uma doença que não tem prevenção. Quando a gente fala, a gente vê nas campanhas, principalmente no mês de novembro, que se fala muito de câncer de próstata, né, em prevenção do câncer de próstata. Na verdade, a gente não está prevenindo o câncer de próstata, porque o câncer de próstata não tem prevenção. A gente está falando em diagnóstico precoce, né, que no câncer de próstata a melhor chance de se tratar e de se curar é detectar essa doença enquanto ela é localizada à glândula, antes que ela tenha se disseminado. As únicas drogas que chegaram perto, né, de demonstrar alguma diminuição nos desfechos relacionados ao câncer de próstata foram a finasterida e a dutasterida, né, que de fato os ensaios clínicos que as testaram e as compararam com placebo demonstraram uma redução na incidência de câncer de próstata. No entanto, o aumento na doença, no risco de doenças mais agressivas levou à sua não aprovação como drogas para prevenção. Então, a gente não tem mesmo nenhuma droga e nenhuma substância indicada para prevenção de câncer de próstata. O que a gente tem hoje, então, né, esses são dados brasileiros, e quando a gente segmenta por regiões, né, ainda na região sul, câncer de pulmão é o que tem maior mortalidade, câncer de próstata segue em segundo lugar, e assim acontece em quase todas as regiões, mas a gente já vê que existe uma tendência do câncer de próstata em algumas regiões ultrapassar o câncer de pulmão. Quanto mais se vive, mais se tem câncer de próstata e mais se morre de câncer de próstata. E as projeções do Observatório de Oncologia, aquele mesmo que traz que em 2029 a principal causa de morte no Brasil vai ser câncer, né? Ele traz uma previsão de que em 2024, na região sul, o câncer de pulmão vai cair e o câncer de próstata vai ultrapassar como principal causa de morte por câncer em homens. Por quê? Porque quanto mais se vive, mais se morre por câncer de próstata. O câncer de próstata precisa de uma sobrevida maior, precisa de mais tempo para levar o homem ao óbito do que o câncer de pulmão. Então, em resumo, câncer de próstata será a primeira causa de morte em homens por câncer já em 2024, mas vai ser a principal causa de morte em geral no Brasil em 2029. Principalmente pelo envelhecimento populacional e principalmente por a gente não conseguir controlar os seus fatores de risco.
crescimento populacional e o envelhecimento populacional, especificamente, ele traz diversos problemas e não só o câncer de próstata, né? Claro que a gente quer aumentar a expectativa de vida, né? E a gente tem obtido sucesso no aumento da expectativa de vida, mas aumentar a população idosa também traz problemas, tá? Em 2020, pela primeira vez, a gente vai ter mais pessoas idosas, mais pessoas com mais de 65 anos do que pessoas com menos de 5 anos de idade. Em vários países, o aumento da população centenária já começa a chamar atenção, né? E mais perto da gente, o Uruguai já tem uma população de 0,06%, né, de pessoas centenárias. Mas se estima que em 2050 a população centenária no mundo passe de 3,5 milhões de pessoas. E é claro que os países precisam se preparar para receber essa população idosa crescente e principalmente essa população centenária. O envelhecimento ele tem sido uma preocupação ao longo dos anos, né? Diversas publicações, isso sempre chama muito a atenção e atrai muito as pessoas têm um interesse muito grande, né, em longevidade, em envelhecimento, e a gente vê que a pauta muda um pouco, né, em relação às publicações da década de 50 e 70, né, em que a população idosa era uma população era uma geração não desejada, né, ou que se propagava como envelhecer sendo útil, né, isso já adquire um outro foco, uma outra pauta, né, como viver melhor, né, como postergar a morte, como aumentar a longevidade com saúde, né, e os avanços da ciência, né, nessa área, né, de estudo. De fato, o envelhecimento traz problemas para a sociedade, né? Então, políticas de saúde têm que ser projetadas para essa população idosa. A segurança social é um problema grave. A gente já vê há alguns anos uma discussão a respeito da previdência, né? A previdência numa população predominantemente idosa pode levar à falência de um país. O esgotamento dos recursos naturais, e eu trago ainda a falta da força de trabalho dos pacientes das pessoas jovens, né, e da capacidade de inovação também inerente do jovem, né. Mas também traz, além dos problemas sociais, traz problemas para o indivíduo. O paciente jovem é um paciente muito mais dependente, né, é um paciente que acaba gerando custo e que muitas vezes não tem quem o cuide. É um paciente que tem dificuldade de acessibilidade, é uma pessoa frágil, que tem problemas de saúde e limitações funcionais e que muitas vezes é abandonado. E quem vai cuidar dessa população idosa, uma vez que toda a população está envelhecendo? Então, o envelhecimento é, sim, principal condição para diversas doenças, né? A gente conseguiu, ao longo dos anos, aumentar muito a nossa expectativa de vida, diminuir doenças infecto-contagiosas, mas a gente trouxe doenças novas, né? Como câncer, doença cardiovascular, AVC, diabetes, demência. E se desejaria muito postergar esse processo de envelhecimento. No entanto, só curar a doença parece que não é suficiente para a gente chegar aos 100 anos. Se calcula que se a gente conseguisse, de uma forma mágica, assim, curar o câncer, a expectativa média de uma pessoa ia aumentar 3,3 anos. E se a gente conseguisse curar as doenças cardíacas, a gente adicionaria só 4 anos a essa expectativa de vida média. Então, se a gente conseguisse eliminar todas as doenças, a nossa expectativa seria em torno de 90 anos. A gente não chegaria aos 100 anos, né? Então, para conseguir viver 100 anos, a gente teria que tentar retardar o envelhecimento em si, e não só curar doenças. É possível retardar o envelhecimento
Isso é a coisa que mais se pesquisa, que mais se estuda hoje em dia. Na década de 90, esse pequeno nematodo aqui, que é um micro-organismo muito simples, né, do ponto de vista genético, causou uma grande euforia nos estudos de envelhecimento, porque se descobriu que ele tinha um gene que quando mutado, dobrava a sua expectativa de vida, e que a manipulação de um outro gene diminuía a sua expectativa de vida. Então, pela primeira vez, se conseguiu manipular o envelhecimento, claro, desse micro-organismo muito simples. E muitas pesquisas, então, a partir daí, foram iniciadas a respeito do envelhecimento. E essa é a Blackburn, que foi laureada com o Prêmio Nobel de Medicina em 2009, né, justamente pelos seus estudos a respeito do envelhecimento. Ela foi a primeira a descrever a importância dos telômeros, que são essa pequena parte, essa pontinha dos cromossomos, né, que vão se encurtando e levando à instabilidade dos nossos cromossomos, da nossa carga genética ao longo do envelhecimento. Se acredita que se a gente conseguisse frear esse encurtamento dos telômeros, isso é uma coisa muito técnica, né? Mas só para que vocês entendam que se conseguiu vislumbrar alguma forma de atuar no envelhecimento em si. Isso aqui não tinha a ver com curar a doença, isso aqui tinha a ver com frear o envelhecimento. Isso gerou uma série de investimentos, né? Criação de fundos de investimento, criação de empresas de tecnologia. O Vale do Silício, que é o principal polo tecnológico do mundo hoje, né, é cheio de empresas pesquisando maneiras de se contornar o envelhecimento ou de se prolongar o envelhecimento. Então, quando a gente vê que empresas de tecnologia, grandes players, né, como Google, como Amazon, né, se unem à indústria farmacêutica para pesquisar o envelhecimento, a gente vê que, de fato, eles estão acreditando e vendo o potencial nesse tipo de pesquisa, né? Justamente para tentar ver o envelhecimento não como um estágio final, para tentar adiar todo esse processo e tentar adiar o máximo que se puder a morte, né? Para quem leu a obra do Yuval Harari, intitulada Homo Deus, né? Ele tem uma visão realista e que beira a ficção científica, assim, em relação ao envelhecimento, mas ele traz uma projeção de que, com os ganhos que se teve recentemente, principalmente em edição genética, né, talvez em algumas décadas ou séculos, poucos séculos, a morte seria meramente um problema técnico. A Academia Americana de Medicina, né, preocupada justamente com as questões individuais e sociais provenientes do envelhecimento, lançou uma competição global, né, premiando, somando em prêmios 25 milhões de dólares, né, para pesquisadores que trouxessem ideias que fossem inovadoras e potencialmente transformadoras do bem-estar mental, físico e social dessa nova população idosa rapidamente crescente nos Estados Unidos. Então, os países, principalmente os países mais desenvolvidos, como Estados Unidos, Japão, os países escandinavos, eles têm uma grande preocupação com essa crescente população idosa e os cuidados que ela exige. De fato, a longevidade que todos queremos e que todos buscamos, ela nos traz diversos paradoxos, né? A gente, de fato, está vivendo mais. Será que nós estamos vivendo melhor? A gente consegue prevenir muitas doenças?
mas em troca de novas doenças. A gente não tem mais doença infecciosa, mas a gente continua amputando membros por diabetes. Talvez o ideal fosse a gente pensar não meramente em expectativa de vida, mas começar a pensar numa expectativa de saúde, né? Melhorar a saúde durante esse tempo que se vive. A nossa resistência a doenças está expondo muito mais a nossa fragilidade. E a nossa longevidade está comprometendo a nossa dependência. O ideal seria que a gente obtivesse essa primeira coluna, mas que o custo, que o preço disso não fosse essa segunda coluna. E o ser humano como um grande procrastinador, né? O ser humano como com a sua prática de adiar os seus compromissos, né? Ele precisa de prazos. E talvez se ele não tivesse a morte como um grande prazo, né, para adquirir as suas coisas e as suas conquistas, né, talvez ele nunca tivesse a motivação necessária, né, para a sua vida, para viver. Né? Acho que talvez essa expectativa da morte, essa limitação da vida, talvez essa seja a grande motivação do ser humano. O ser humano precisa de prazos. Se ele não tiver prazos, ele não produz. Acho que era essa a minha mensagem. Muito obrigado pela atenção. Bem, o que eu devo dizer é que foi uma aula memorável, produtiva e certamente enriquecedora de todos os presentes. Estará em YouTube para quem quiser se enriquecer mais e, inclusive, revisar algum desses conceitos. Eu convido, então, ao acadêmico titular, o professor Cláudio Telocchi, para tecer comentários. Bom, em primeiro lugar, parabéns ao Daniel por essa beleza de apresentação. Agora, o que é que nós vamos fazer? Nós temos um compromisso, nós assumimos um compromisso com a Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina e nós temos que captar dessas circunstâncias aí algumas coisas para aplicação no mundo real, aqui em Porto Alegre e em cidades vizinhas, onde a gente tem influência. Nós já fizemos na academia algumas coisas, algumas atividades, mas qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo, o princípio hoje, é difundir a informação. Tem gente que não sabe de nada dessas circunstâncias aí e casos que o Daniel apresentou, e eles precisam saber, se nós não podemos prevenir algumas doenças, nós temos que abrandar, nós temos que mitigar o sofrimento da pessoa, tratando ele na hora oportuna. Então, a difusão da informação, que nós já temos um planejamento, já está escrito, é afirmar longevidade com saúde é possível, sim. Nós podemos ser um indivíduo com 90 anos, a minha mãe tem 95, o meu pai durou bastante, não durou mais porque foi fumante. Quem salvou a vida dele foi o professor Camargo, porque o raio-x de tórax tinha dado que era o mamilo, uma lesão pequenininha, e ele não sucumbiu disso, e sim de um acidente de queda e tal. Então, a difusão que a longevidade pode ter qualidade de vida, pode ter um estilo de vida, sim, existe. O que nós vamos fazer? Nós vamos usar uma semântica leiga, acatando até o que o jornalista, o André, nos falou, não é? E nós vamos usar as redes sociais, já temos experiência com isso.
Nós vamos usar a presença em lugares que eles nos solicitam, em aulas, apresentações presenciais, todas com uma semântica leiga que todo mundo tem acesso. O André até usou a semântica mediquês, óbvio e ululante que nós não vamos usar a semântica mediquês, porque para essa população não é o caminho. Então, a prevenção, ela vai trabalhar, digamos, numa área nossa que é a próstata. Nós vamos trabalhar para que as pessoas entendam o momento, a janela única de oportunidade para fazer um tratamento não invasivo e que não vá no futuro, porque começou tarde, precisar também de quimioterapia, radioterapia, amputações, e isso e aquilo, ou uma derivação urinária no abdômen, etc. Isso pode e deve ser efetuado nessas apresentações que a gente já faz em alguns locais. Há poucos dias atrás, um paciente que é empresário, empresa pequena, chegou com 66 anos, há 5 anos que não fazia avaliação. PSA 14, assintomático, então é um indivíduo que tem metástase já, não é? Então ele perdeu a janela de tratamento, poderia viver, ser longevo, sem ter que estar fazendo agora tratamentos invasivos, etc, etc. Então nós podemos fazer, minimizar o sofrimento dessas pessoas. Então uma tática que se usa é que são mensagens trimestrais, assim, aleatórias, e quem não quiser não se manda mais, em colégios. Nós já fizemos isso várias vezes em colégios aí do município, do estado, na periferia. Nós já fomos convidados várias vezes nas lojas maçônicas para falar sobre como deve ser feito o segmento do homem, a partir de que idade, quantas vezes por ano, etc, etc. Então, esses grupos, não obstante ter uma sofisticação até acadêmica, eles solicitaram para a gente falar sobre isso. Instituições religiosas várias nós já fizemos e agora nós vamos fazer organizado, planejando a área geográfica aqui próxima a Porto Alegre, em primeiro lugar. Indústrias, nós já fomos falar em indústrias, e todos lembram que o ano passado, na semana, no Novembro Azul, que não é para fazer prevenção do câncer que ele vai vir, mas é para prevenir as sequelas que os tratamentos vão produzir porque a pessoa não se tratou no momento adequado. Instituições governamentais, secretarias, nós já fomos, grupo pequeno, 40 pessoas, também por solicitação deles, eu acho isso uma motivação interessante, a pessoa num sábado de manhã que não trabalha, assistir uma aula sobre isso, com exemplos práticos, palavras bem simples e interagir, e a gente pergunta, se ninguém pergunta, escuta, o teu pai, o tu, etc, etc. Então as pessoas vão aprendendo como tratar coisas mais precocemente para evitar tratamentos invasivos, complexos, etc. Agora, nós também já trabalhamos com o tabagismo, inclusive em edifícios que convidaram para falar, mas perdemos, então eu desanimei, quero ver se agora os jovens aí de sucesso vão ajudar. O nosso edifício, por exemplo, onde a filha do Dr. Lavinsky reside, foi aprovado por um grupo pequeno uma placa nessa moradia, essa moradia é livre de fumo. Daí alguns vieram falar comigo, então mandei fazer a plaquinha e não aceitaram porque seria agressivo para algum familiar, alguma pessoa que vem visitá-lo, e daí então nós não conseguimos fazer em 3 edifícios a moradia livre de cigarro e do e-cigarette, que está agora tendo muito sucesso aqui em Porto Alegre, comprado aí no exterior.
E também o tabagismo, a gente sempre dá ênfase, que é um dos fatos que vai desencadear ou piorar câncer de bexiga. Impotência sexual também, e as pessoas não acreditam, só vão acreditar depois que estão se tratando. Até nas carteiras de cigarro está escrito isso, né, que pode produzir impotência sexual. Então, para nós, no câncer mais comum de próstata, que é o nosso trabalho que vai ser feito no grupo, pegando as especialidades geniturinárias, diagnóstico precoce, tratamento eficiente e precoce, que certamente não vai ser tão invasivo como esse meu paciente que mora a 400 quilômetros daqui e que vai ter que fazer uma série de coisas para não sucumbir, e o prognóstico dele é muito ruim. Uma coisa ou outra que fizemos numa casa de velhinhos, higiene. Então, tinha muita gente com bala no post-it. Então, a bala no post-it, ela não era higienicamente manuseada de acordo, porque a atendente de enfermagem não queria, ou porque o paciente também não queria e já tinha dor. Então, são métodos, atitudes preventivas para que a pessoa tenha uma qualidade de vida, não tenha coceira e quer operar o pênis, tirar o prepúcio, que não precisa, é só lavar todos os dias. E aqui vem um caso que o doutor sabe muito mais do que nós, que é o uso recreativo de drogas, que está aumentando. É inacreditável a gente atender hoje na área de reprodução um indivíduo de 32 anos, engenheiro, promotor, o médico, usando, não, mas eu só uso cocaína antes de algum caso complexo, eu vou ficar na sala de cirurgia 4 horas, ou eu vou fazer um júri, tá aí o assassino olhando para minha testa. Então, as pessoas têm que aprender, a gente mostra a patofisiologia disso, e que vai produzir gastos enormes, vai produzir disfunção erétil, vai ter infertilidade masculina, vai ter depressão, ele destrói a família. Então, nessas aulas que nós vamos dividir, e vai ter o selo, se aprovado tudo isso, que nós vamos submeter à direção, nós queremos educar e chamar atenção para essas coisas. Porque, às vezes, a pessoa que é paranoica e trabalha em alguma coisa mais perigosa, ela se sente fortalecida pelo uso da cocaína. Depois, o acadêmico Sérgio Paulo Ramos pode até complementar com alguma coisa. Mas essa é a realidade na nossa área de trabalho que a gente vive diariamente. Eu trabalho mais com andrologia, não existe uma semana que não apareça alguém que é dependente de cocaína e diz que não, isso não faz mal. E tem colegas também que estudam, tem o Campbell em casa, ou tem os livros que estudou na faculdade. É uma coisa muito séria. Então, era isso que eu queria apresentar como o nosso grupo, usando as moléstias e as circunstâncias geniturinárias que nós estamos planejando. Já temos toda a estrutura pronta, já temos convites para falar com o selo da academia, e eu acho que a nossa obrigação como médico é resgatar essas pessoas que estão sucumbindo e sepultando a família. Isso acho que o acadêmico Sérgio pode até fazer algum comentário. Bem, um upgrade de tudo que nós estamos fazendo com essa proposta, com essa exposição organizada de uma ação social interessante, e passo a palavra ao presidente para comentar, já que vinculou a essa proposta à academia. Lhe agradeço, lhe felicito por esse espírito
vamos dizer assim, essa experiência já adquirida e essa proposta vindoura. Então, obrigado por essa participação e logo que o presidente se manifestar, eu gostaria que respondesse alguma pergunta que tem no bate-papo. Tá. Muito bem. Acadêmico Cláudio. Sim, senhor. E novo talento Daniel, eu fiquei impressionadíssimo com as palestras de vocês, o trabalho que vocês têm efetuado no sentido da prevenção e desde já coloco a academia à disposição para ações conjuntas, viu, Cláudio? Acadêmico Cláudio. Conte Sim. conosco. Vamos Não, mas trabalhar juntos. Nós estamos contando com a academia, porque esse trabalho que nós vamos fazer, como já fizemos lá em Erechim, o ano retrasado, ele vai... Eu atendi paciente que escutou na radiodifusão em Santa Catarina, porque ele ouviu o trabalho que foi feito naquela oportunidade lá em Erechim. Porque tem gente que não sabe, não conhece bem quais são os funestos usos de drogas, o estilo de vida. Se o senhor não sabia que fumar poderia incrementar um câncer de bexiga, pelo amor de Deus, né? Muito bem. É por aí que nós temos que trilhar. Eu aqui tenho no nosso bate-papo diversas manifestações da Aide Pigato, Mário Barcelo, César Flores, Camille Stumpf, Jorge Neumann, Joel Lavinsky, Michele Lavinsky, Jorge Kappel, José Lubianca, Vitor Martins e Cláudio Soares. Todos cumprimentando os dois expositores pelo material apresentado. Então, são aí colegas que estão assim incentivando a que continuemos nessa senda. Mas o doutor Sérgio, o acadêmico Sérgio de Paula Ramos, colocou uma questão aqui instigante para o novo talento Daniel Freitas, uma pergunta. Ele diz assim: será que o maconhismo, Daniel, não é a porta de entrada para um recrudescimento do tabagismo, né, agora no século XXI? É a pergunta que ele faz. Só uma pequeno esclarecimento, acho que eu digitei afogadamente. Se o maconhismo não será o tabagismo do século XXI. Sim, desculpe. Bom dia, a palavra, Daniel. Sérgio. Obrigado pela pergunta. Eu acho que o fenômeno é exatamente o mesmo, né? Na década de 50 se ignorava ou se desconhecia o malefício do cigarro, e é mais ou menos o que a gente vê hoje em relação às drogas recreativas, né? Quem usa tem convicção de que aquilo não está lhe fazendo mal, né? E talvez o resultado desse uso só vá aparecer alguns anos depois. Eu acho que a mesma coisa vale para o uso de outras drogas, de cocaína e crack e o próprio álcool, né? A gente vê pacientes que utilizam álcool todos os dias, né? Há muitos anos, e usam vinho e tem a convicção de que aquilo não está lhe trazendo nenhum prejuízo, né? E só vai entender o prejuízo quando de fato tiver uma doença hepática, né? Alguma outra consequência do consumo do álcool. Mas eu concordo, eu acho que é o mesmo fenômeno, né, que se viu com o tabagismo 70 anos atrás. Mas quero acrescentar uma coisa, que no consultório de reprodução humana é muito, muito mais frequente o uso de marijuana e de cocaína do que o cigarro convencional. Mesmo o e-cigarette é muito maior, muito maior. E está acontecendo um fenômeno, não é, que é a fragmentação do DNA espermático. E vocês todos sabem que a interrupção precoce da gravidez, uma das causas que não se encontra, o ginecologista não encontra nada, é o uso de marijuana. E os maridos geralmente mentem duas coisas no consultório.
quando a esposa está ali. Depois, na sala de exame, eles dizem, não, eu uso, mas a minha esposa não pode saber. Daí tu pergunta, vem cá, tu teve cirurgias no pênis, assim, tu praticava zoofilia? Pô, que é isso? Nunca. Daí lá na salinha ele diz que sim. Então são infecções que a gente não sabe nem bem como tratar, né? Muito bem. Olha aqui, Cláudio, ouve essa. O nosso querido colega acadêmico, Luiz Carlos Correia da Silva, postou aqui um elogio para ti por tu patrocinares uma campanha antitabágica no recinto dos condomínios, dos prédios residenciais. Fala um pouquinho sobre isso, Cláudio. Olha, eu tive assim se transferiu para cá do exterior um engenheiro que iria trabalhar numa firma grande aí, né? Não vou dizer o nome. E ele disse assim para mim, ele veio fazer uma primeira revisão. Doutor, eu cheguei agora e eles já me botaram de síndico, não quis aceitar, não, é só tu que não fosse síndico. Eu queria que tu fosse lá um dia para dar uma palestrinha, para ver se a gente destaca assim com mensagens no elevador para as pessoas pararem de fumar. E ele disse, eu sei que vocês são complacentes, eu fiquei sabendo que tinha um jornalista muito famoso, que ele fumava dentro do elevador do edifício dele, ali perto do Iguatemi, ele era jornalista, e ninguém poderia brigar com ele, olha, tu não pode fumar aqui dentro. Não, ele fumava porque ele queria e ninguém ia dizer nada. Pronto. Daí eu fui lá falar. Daí eu disse assim, por que vocês agora não usam essa tática que tem em outros países? Nesse edifício, adentrou nessa comunidade, ninguém mais fuma. E daí, se está com muita angústia e tal, vai embora. Mas depois, na reunião, perdemos. Eu não fui à reunião. L-A-V-I. Opa. Por favor, desligar o microfone. Pode continuar, Cláudio. Tá. Daí, um outro edifício, a mesma coisa. Fomos falar os efeitos deletérios do fumo na ereção, na ejaculação, na baixa da libido, câncer de bexiga, na nossa área. Então, todo mundo brincava, não, então vamos parar de fumar, né, e tal. Depois, na votação geral, eles, para botar uma plaquinha pequena, assim, na entrada, adentrando a esse complexo, sugere-se não fumar. Também perdemos, e então daí eu desanimei um pouco disso, né? Mas é louvável. Eu tenho coragem ainda de, em alguns amigos aí, retomar isso, e vamos ver, de repente as pessoas vão, se tu vais entrar no banco, tu não podes fumar lá dentro. Agora as pessoas dizem, não, eu tenho um irmão que é fumante, daí ele vai ficar muito ruim comigo, né? Não fumar aqui. Muito bem. Como não tem mais perguntas... Eu só queria falar um último, Luiz. Eu só vou fazer um comentário rápido. Possivelmente porque os palestrantes deram a sua rica contribuição que não gerou dúvidas. Então, eu pediria para o encerramento, por favor. Eu quero encerrar com uma mensagem aqui para o Daniel, que é um jovem que merece todo o nosso estímulo. Aqui uma colega, Maria da Graça de Freitas, disse assim, Daniel, 2 pontos. Espetáculo de aula, parabéns. Então, tu podes passar o fim de semana com essa mensagem, né? E da nossa parte, enquanto acadêmicos, colegas, também sinta-te reconhecido por essa brilhante exposição. Então, e essa senhora não mandou nada para mim, né? Só para ele. Não, só para ele. Eu posso mandar para o Teloquem? Sim. Pode. Luiz Carlos, deixa eu só te dizer uma coisa. Essa minha obsessão
para lutar contra o tabagismo, eu copiei de ti. Não, Modesto. não, é verdade. E quando tu vê, quando eu perdi meu pai e que ele fez o raio-x e aquilo era o mamilo, e o Camargo diz, não, isso aqui não é mamilo, vamos operar amanhã. Ele foi fumante. Então, eu comecei a trabalhar com isso, copiando de ti algumas ideias. Eu sei que é um trabalho duro lidar com esse pessoal, não é? Okay. Eu iria dar uma sugestão para a academia, isto é, para nós mesmos, né? Assim que assumir o novo prefeito, no início do ano que vem, nós irmos numa audiência para levarmos uma proposta para ele sobre essa questão dos condomínios, né? Que isso deve atingir milhares e milhares de pessoas, principalmente crianças, né? Que convivem muito hoje dentro do condomínio, até porque no condomínio tem quase tudo que eles precisam, né? Então, isso seria uma proposta interessante, né? Mas levada para quem, Luiz Carlos? Levada para quem? Para o prefeito, porque assim, ó, a legislação dos condomínios, ela é regulada em grande parte pela prefeitura, ela que dá os alvarás, etc. E tal. Então, eu acho que seria, talvez, nesse ambiente político inicial do prefeito, que vai entrar aí no ano que vem, a gente levar essa proposta, né? Que, obviamente, teria que ser abraçada pelo poder público, né? Porque isso teria que ser transformado num projeto de lei, alguma coisa desse tipo. Eu acho que a comunidade, na sua imensa maioria, acataria, aprovaria. É porque fazendo um condomínio isoladamente, como o Telóquio fez, aí as pessoas estão muito divididas, elas seguem o que sempre foi feito, né? E acho que vão interferir no seu direito, mas o direito no condomínio é o direito coletivo, né? Muito bem. Posso falar, presidente? Posso falar, presidente? Paulo Prates, me desculpe, falar do coração? Eu estava com problema na internet e não consegui entrar no início. Mas, de qualquer maneira, eu gostei da sugestão do Luiz Carlos, mas só que não procurar o prefeito não adianta. Nós temos que escolher um vereador para que faça um projeto de lei apoiado por nós e que esse projeto vença na Câmara, porque aí o prefeito eu acho que esse é o caminho melhor. Claro, mas quem sanciona Obrigado. É o prefeito, claro. Muito bem. Bem, gente, então, como presidente aqui, só me resta agradecer a companhia de todos, felicitar novamente os palestrantes e desejar um bom fim de semana a todos. Muito obrigado por tudo.